Desculpas, inclusive, para os companheiros. Sim. O Pedro pedir desculpas aos companheiros. É muito transparente, né? É muito transparente. Eu lembro de uma frase do Muricy, que ele falava que a gente não sabe 10% do que se passa dentro do futebol. E o Vanderlei também era um outro técnico que falava isso é assunto eterno, resolver aqui. As armas do Felipe Luiz são justamente o contrário disso. É o técnico mais transparente que eu já vi. E com a autoridade de quem sabe o que está falando. Não é nada pessoal, ele coloca isso, não é nada pessoal. Ele nem foi agressivo no sentido das palavras, de levantar a voz, não. Ele foi pontual. No tom de sempre. Ele foi pontual. E falou, em outras palavras, tudo que a gente vem falando aqui. Que o Pedro tem que dar o quinhão dele nessa história. E ele fala também que encobriu por muito tempo, segurou por muito tempo e que agora não deu. Fala de pequenas ironias do dia a dia. Eu acho que isso aí foi a gota d'água, né? É, o comportamento debochado. E assim, isso aí não é uma coisa que ele dá a entender. Ele usa essa palavra, o deboche. A maneira como ele responde, as determinações. A única vez que ele usa um termo mais forte que ele fala ridículo. Isso, beirou o ridículo o comportamento dele. Então tem uma coisa que está clara, é indiscutível, e assim, é um fato. Não está jogado para opiniões. O Pedro está se comportando pessimamente mal no dia a dia. Isso está claro. E o Felipe fala, ele tem as questões dele com o clube, né? Aí é com a diretoria. Porque há alguns dias, numa troca de mensagens com o Mauro César, que tanto frequentou essa mesa, um dirigente do Flamengo, que todo mundo sabe quem é, mas o Mauro não quis revelar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe quem é, escreveu. E depois, quando o Flamengo nega a informação que um jornalista deu, abastecido por uma troca de mensagens com alguém de dentro do departamento de futebol, o clube nega isso numa nota que é ridícula, para usar um termo que o Felipe Luiz usou em relação ao comportamento do Pedro. A nota do Flamengo é absolutamente ridícula. Ali um dirigente diz que o Pedro pode sair por 15 milhões. Se você é um jogador do nível do Pedro, esqueça por um segundo o comportamento dele. Pense que você é o Pedro. Tudo que você já conseguiu, que você representa. Tem um dirigente, que é o cara que, em última análise, pode te negociar. Dizendo que aceita esse valor por você, no mínimo você tem direito à sua opinião a respeito desse valor. E você pode, naturalmente, ficar chateado. Se os nossos superiores aqui, um dia forem flagrados numa troca de mensagem, dizendo, o William pode sair da ESPN por qualquer merreca. Você vai se sentir bem para trabalhar? Não. Eu sei como você vai se comportar a partir dali. É bem diferente do que o Pedro faz. Mas você vai se sentir bem? Você vai se sentir num bom ambiente de trabalho, onde as pessoas te respeitam e te valorizam? Então, essa é uma questão. Daí a se comportar da forma como ele está fazendo, ele se coloca em risco porque ele desperdiça o que é jogar no Flamengo. Não sei se o Pedro está pensando ou se as pessoas ao redor dele estão raciocinando direito em relação à oportunidade que ele tem. Né? Porque se trata de ser titular do Flamengo, é o que ele quer, não é? Se ele não está se comportando diariamente para merecer essa condição, e claramente não está pela descrição do seu técnico, tem alguma coisa muito errada acontecendo e ele precisa refletir. A grande discussão é se o Felipe Luiz acertou ou não a expor um jogador dele publicamente dessa forma. E eu duvido que o Felipe Luiz tenha feito isso sem saber qual seria a repercussão no lugar que mais interessa, dentro do vestiário do Flamengo. Então, a partir desse momento, eu acho que o deboche foi a gota d'água e ele decidiu fazer. É uma chamada ao profissionalismo. De todos, não só do Pedro. Eu acho que o ponto é esse, quer dizer, a dúvida que é gerada a partir do momento que o Felipe fala da maneira como falou, com a contundência que ele falou, que não é normal se falar de um jogador, toda a dúvida é isso, o quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo. Aí, para mim, tem 2 pontos. Primeiro, é óbvio, e o próprio Felipe Luiz fala isso, é óbvio que para ele chegar a esse ponto, ele já fez tudo que dava para fazer. E ele diz, eu já conversei com o Pedro, eu o protegi o quanto eu podia, eu tentei tudo que eu podia. E essa é uma atitude, não sei se a gente pode chamar de desesperada, mas é uma última cartada, é uma última tentativa. Aí, por que muitas vezes as pessoas contestam quando um treinador faz observações como o Felipe Luiz fez a respeito do Pedro, né? E em geral, nem com essa contundência toda. O que se fala mas aí você está desvalorizando o patrimônio do clube, um ativo do clube. Vamos lá, vamos olhar para o Pedro dos últimos tempos. O Pedro desde a volta da lesão.
Vamos lembrar para o que já se falou muito do Pedro, inclusive com outros treinadores, porque também esse discurso e essas notícias de que o Pedro não é um exemplo de dedicação nos treinos, não é de agora, não é a primeira vez que surgiu isso tudo. É claro que para chegar nesse ponto, ele deve ter atingido um patamar inacreditável. E o Felipe Luiz ainda fala assim, ele meio que fala, olha, a gente vê, a gente percebe e eu tenho provas. Então, o que eu quero dizer é, a tal desvalorização que poderia se causar a partir de uma declaração dessas, acho que ela não é maior do que a desvalorização que já existia em relação ao Pedro, ao ponto, inclusive, de um dirigente falar que por 15 milhões ele sairia, né? E não estou dizendo que dizer isso esteja correto, que abrir isso esteja correto. Mas o que eu quero dizer é que a argumentação de que, falando assim, o Felipe Luiz desvaloriza o ativo do clube, para mim não faz sentido nenhum também. Eu acho que ele tem que falar mesmo. Porque pode até ser que um negócio como esse mexa com o Pedro, que faça ele parar para refletir. Certamente o Pedro não esperava isso. Sim. Não é normal. Aliás, acho que isso no futebol brasileiro especialmente é muito menos comum do que a gente vê. Tudo bem, tem caras que fazem isso o tempo todo, como o Mourinho, e até exageram e tudo mais. Mas existem muitos técnicos na Europa que, quando eles percebem que não tem outro jeito, eles vão para esse embate. Acho que o Felipe Luiz talvez traga um pouco de lá e vamos esperar. Tomara que dê certo para o Pedro, porque realmente é um jogador de 28 anos, ainda teoricamente com muito tempo de bom futebol pela frente. E seria importante para o Flamengo também, né? Dar certo para o Pedro e, consequentemente, dando certo para o Flamengo, porque, como o Felipe Luiz falou, com relação à capacidade técnica do Pedro, nada a discutir. Onde vai achar um artilheiro de 30 gols por ano? Não é? Difícil, complicado. Acabou o nosso Linha de Passe. Amanhã tem mais. Voltaremos às 10 da noite. André, obrigado. Obrigado, Jean. Valeu, Vitor Birner. Obrigado, professor Celso Zelt. Beijo para você que nos acompanha.